A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou o seu irmão em Cristo, Davi Nascimento, e nós estamos iniciando mais um trimestre. Estudamos a primeira lição do quarto trimestre e hoje nós vamos estudar a segunda lição desse quarto trimestre de 2023. Nós estamos estudando uma revista que ela é escrita baseada na terceira carta de João. O autor ele usa uma carta que é muito curta e faz conexões com a prática de vida de um presbítero muito importante para a igreja da Ásia Menor, e ele vai conectando as virtudes desse presbítero da igreja, ou seja, de um pastor local, com outros textos do Novo Testamento. Então, a nossa revista ela traz a temática de a terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços de fraternidade cristã. Que é isso que a carta mostra. Mostra o presbítero Gaio, que é um homem hospitaleiro, no qual o João escreve a terceira carta destinada a ele, elogiando ele e agradecendo ele pela forma como ele conduz a igreja, como ele recebe os irmãos que passam por aquela cidade no qual o Gaio mora. O texto não fala qual cidade que é exatamente, mas o João destina a ele e deixa muito claro a importância da atitude de Gaio. Em contrapartida, nós vamos encontrar personagens como Diótrefes, que é um péssimo exemplo de líder ou de presbítero da igreja. Alguém que lida com a igreja a partir dos seus próprios interesses. Então o comentarista faz essas conexões, ele traz uma carta, que é a carta, como eu disse na primeira aula, a terceira carta é uma carta mais prática, ele, na primeira e na segunda, ele traz fundamentos importantíssimos da fé cristã, ele traz a importância de andar na luz e ter comunhão uns com os outros, né? Andar na luz, ele diz claramente na primeira carta, é andar em comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E a partir disso, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele fala sobre não amar o mundo. Ele fala da importância de sermos verdadeiros imitadores do Cristo, de exercer a nossa fé no Filho de Deus. Só que a terceira carta ele traz de um modo prático, bem prático, uma carta direta ao presbítero Gaio. Tem endereço fixo. As outras duas, elas são mais universais. Os estudiosos acreditam que ela foi escrita direcionado a todas as igrejas da Ásia Menor, assim como o livro do Apocalipse também João escreve às 7 igrejas da Ásia, né, e destina o livro do Apocalipse às 7 igrejas da Ásia, que é justamente a região onde ele passa a maior parte do seu ministério. Então, essas cartas que são destinadas a essas igrejas chegaram até nós e têm fundamentos importantíssimos. Só que enquanto nas primeiras ele vai falando de coisas como, por exemplo, olha, vocês devem andar na luz, vocês devem fazer isso ou aquilo, vocês precisam exercer a vossa fé, né, e exercer o amor fraternal. Na terceira, ele traz alguém com um exemplo prático. E ele fala, olha, alguns irmãos passaram por aí, você cuidou bem desses irmãos, mesmo pessoas que você não conhecia anteriormente, mas sabendo que compartilham da mesma fé e que estavam fazendo algo em prol do reino, você recebeu esses irmãos aí. Então ele está trazendo alguém que está exercitando a prática do que foi ensinado na primeira e na segunda carta. E o comentarista traz justamente esses pontos importantes da carta, né, como por exemplo que ele cita no texto áureo o versículo 3, porque a terceira carta é só um capítulo. Ele diz, amado, que é o Gaio, né? Procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Ou seja, você está procedendo bem em tudo que eu ensinei a vocês. Se você tem dúvida do que eu ensinei, está lendo a terceira carta, é só ler as duas primeiras. Então você está procedendo bem em tudo isso com os irmãos, ou seja, com as pessoas que participam aí dessa comunidade, dessa igreja que você está à frente, é uma das referências. E também com os estranhos, com irmãos que não fazem parte, que você não conhece, que veio de longe, você tem recebido bem. Eu tenho uma pergunta a fazer para você. Quem já estendeu a mão para você algum dia?
Você já passou pela experiência de estar passando uma dificuldade e alguém estende a mão para você? Você já experimentou isso? Às vezes, de você ter dificuldade de ir para uma entrevista de emprego por não ter, por exemplo, o passe de ônibus e alguém fala assim, fica sabendo e fala, meu irmão, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ou de repente está faltando algo na sua casa para um filho seu e alguém percebe isso e por perceber, por estar na mesma igreja que você, por participar do mesmo corpo que você, essa pessoa consegue perceber e falar, não, eu vou te ajudar. Ou chega na sua casa com uma roupa para um filho, com um alimento, né? Porque ele percebe que você está há algum tempo sem trabalhar, o esposo está há algum tempo sem trabalhar. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre a importância de desenvolver um discipulado baseado nesses princípios do amor, da fraternidade, da entrega, né, da comunhão plena, que é o que o Cristo desejou para nós, para a sua igreja, ok? Se você é a primeira vez que está aqui, seja bem-vindo. Os que já conhecem o canal sabem que eu andava um pouco sumido. Na primeira aula eu já justifiquei. Nós estamos desenvolvendo um trabalho que é um tanto missionário. Eu me formei em psicologia há algum tempo atrás e um pastor amigo me desafiou a começarmos atendimentos aqui na nossa cidade. E aí eu resolvi também atender de forma particular alguns que me procuram. A gente tem muita dificuldade de encontrar psicólogos que tenham um mínimo de noção do que a gente acredita, e às vezes você chega com alguns conflitos, por exemplo, familiar, e o psicólogo fala assim, o que você precisa é sair dessa igreja, é largar esse marido, é deixar esses filhos para lá, e vai cuidar da sua vida, e a gente sabe que não é tão fácil assim, as coisas são um pouco mais complexas. Eu tenho convicção que é possível construir um relacionamento saudável, mesmo com pessoas que pensam diferentes, que têm dificuldades que parece ser um abismo gigantesco. Na verdade, quando você tem a intenção de construir algo e trabalha da forma certa, é possível reconstruir. É possível fazer com que a família volte a funcionar bem, que a pessoa consiga desenvolver bem no trabalho. Foi percebendo essa lacuna que eu tive que me dedicar um tempo à clínica e ainda continuo fazendo e estou tentando conciliar. A ideia é tentar conciliar. Inclusive, se você conhecer alguém que precisa de atendimento, nos indique, passe o nosso contato, nos procurar pelo Instagram, DaviNasc2, DaviNasc2, eu vou deixar escrito aqui, nos procure no direct e nós vamos estudar alguma forma de poder acompanhar você ou alguém que você conhece está precisando de ajuda nesse sentido. Nós já lemos o texto áureo, né, que é João, a terceira carta de João, versículo 5, o apóstolo João dizendo para Gaio, né, ó amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. O título da nossa lição é O verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Então, o discípulo é aquele que está mais preocupado em olhar para o outro do que para si. Não busca o interesse próprio, como o próprio texto de Coríntios 13 diz que o amor não busca o interesse próprio, o amor de verdade. E aí nós vamos ver isso a partir do próprio modelo do Cristo. Ele poderia estar preocupado consigo, mas ele estava mais preocupado em obedecer ao Pai, em cumprir a sua missão e dessa forma carregar os nossos pecados na cruz, carregar sobre si todas as nossas iniquidades e dessa forma trazer vida a nós, trazer reconciliação com o Pai. A verdade aplicada diz assim: como Jesus devemos abundar em amor, assim sermos servos uns dos outros. Abundar em amor é servir uns aos outros. E ele vai trabalhar isso muito bem no decorrer da lição. O nosso texto de referência está em Filipenses, o capítulo 2, do versículo 1 ao 5, que nos diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito e se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu vou fazer questão de ler o sentimento que houve em Cristo Jesus, que é a sequência. Eu gosto muito de contexto imediato. Muito, muito. A gente às vezes lê textos e vai ler eles de forma isolada, como por exemplo o texto de Romanos 12, que fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí a gente usa esse texto para falar um monte de coisas, mas não aprofunda na continuação do texto. E, por exemplo, nesse texto de Romanos 12, o apóstolo Paulo fala: ó, cada um tenha a noção de si mesmo de acordo com a medida da fé. E aí ele vai aprofundando: ó, ninguém considere ser superior ao outro, ou ser mais do que o outro, porque num corpo existem diversos membros. E aí ele vai entrando na necessidade que um corpo tem de ter peças diferentes, órgãos diferentes, que exercem funções diferentes, mas que todos têm o propósito de cumprir o chamado de Deus. Todos fazem parte do corpo de Cristo. E é esse mesmo Paulo que está dizendo aqui: ninguém considere superior ao outro, por qualquer coisa. Em Romanos ele diz a mesma coisa, e ele deixa mais claro, porque alguns têm dons diferentes, alguns recebeu alguma coisa, Deus confiou alguma coisa para um e para o outro não, e por isso eu me acho melhor do que o outro. Ele fala sobre isso, e às vezes quando a gente lê só o versículo 2 que fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. A renovação do entendimento é justamente esse entendimento que eu não devo pensar que sou superior ao outro, por causa de dons que recebi, por causa de cargos que me foi confiado. Mas antes eu preciso entender que eu sou chamado para servir o outro. Eu devo considerar o outro superior a mim. Essa é a transformação do entendimento que Paulo fala ali na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. E aqui nessa carta aos Filipenses nós temos um apóstolo Paulo que está preso por pregar a palavra de Deus. Não por fazer rebelião política, não era um preso político, não era um preso por estar aplicando golpe em alguém, prometendo coisa que não cumpriu, fazendo negócio mal feito. Não, era porque estava pregando a palavra, o Cristo de Deus, o Verbo encarnado, que veio para reconciliar o homem com Deus. Então é esse apóstolo Paulo que escreve essa carta. Ele, mesmo estando na prisão, ele está contente. E ele fala que o conforto dele, a consolação de amor, é a comunhão do Espírito Santo, e ele espera que os irmãos também desenvolvam esse amor, esse sentimento, de comunhão, e não um sentimento de contenda, de facção, de vanglória, mas que sejam humildes. É isso que traz alegria para esse apóstolo, mesmo estando ele preso. Mesmo ele estando preso. Quando ele fala: tende o mesmo sentimento que teve o Cristo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sentimento é esse? E aí nós temos um poema fantástico, que é a sequência aí desse texto, o versículo 6, que diz: que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Diferente do Lúcifer, que tentou colocar o seu trono acima do trono de Deus. Ele fala: embora sendo Deus, assim como o apóstolo João diz que o Verbo estava com Deus e era Deus, e todas as coisas foram feitas através e por meio dele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e vindo a ser servo. Olha só, alguém que era Deus, que estava lá criando todas as coisas, esvazia-se. Imagine o tanto de crente que tem dificuldade de esvaziar de algumas coisas, de alguns comportamentos, de algum senso de: não, é porque eu não mereço isso foi injusto comigo. Como essa pessoa fez isso comigo? O quanto essa pessoa foi ingrata comigo? E nós estamos falando do Cristo,
alguém que era Deus e esvaziou-se do ser Deus, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, ou seja, já tinha se humilhado para se tornar humano, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. A morte que era destinada aos piores inimigos do Estado. As pessoas perversas, era uma forma do governo romano dizer: não arrisquem serem pessoas más, não arrisquem se opor ao governo, não se arrisquem a andar fora da linha, porque vai acontecer isso aqui com você. A crucificação era como se matavam as pessoas, os piores inimigos do Estado, para dizer: olha, se você fizer algo que contraria as nossas leis, isso vai acontecer com vocês. Vocês vão ficar pendurados aí. No cerco de Jerusalém, na década de 70, quando Jerusalém é destruída, eles cercaram toda a cidade e faziam nesse cerco diversas cruzes onde deixavam as pessoas que tentavam fugir de Jerusalém. Era uma forma, a pior forma de castigo que se podia dar a alguém. E detalhe, essa pessoa era crucificada nu. O Cristo foi crucificado como um bandido, como alguém que cometeu os piores crimes e ainda colocaram ele nu. Imagine para nós, já é complicado. E pense para o mundo do Oriente Médio, quantas pessoas prezam por tampar o seu corpo. E ele foi envergonhado por nós. Mas o texto aqui de Filipenses fala que foi ele que se humilhou. Ele escolheu estar ali. Ele escolheu se humilhar. E ele é o exemplo para nós. Continuando. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Foi por causa dessa atitude dele se esvaziar que Deus o exaltou, e através dessa atitude de absolver os nossos pecados, de levar sobre si os nossos pecados, que ele nos reconciliou e fomos também aceitos. Nós fomos glorificados com Cristo, nós fomos aceitos com o Cristo de Deus. Aí você pode me dizer: Davi, isso era só para Cristo, eu não tenho condição de fazer isso. Mas o convite é esse. Quando nós lemos o texto da carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, o apóstolo Paulo fala de divisões que está havendo na igreja, e a igreja de Corinto era a igreja cheia de problema, porque muitos se achavam melhor do que os outros, né? E tinham grupinhos, assim: o nosso grupo é melhor porque a gente é o grupo que gosta do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo é um cara muito sábio. Então a gente é o grupo do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro andou com Jesus. Falou: não, mas o Apolo é o cara que nos representa, porque o Apolo, a eloquência que ele fala, não tem quem ouça o Apolo e não se convença, não seja convencido por causa do dom que foi dado a ele. Eles tinham preferências e isso gerou facções nessa igreja. E quando o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, ele fala: olha, não foi isso que eu ensinei a vocês. Inclusive, na ceia está havendo divisão. A ceia é um momento de comunhão. E aí ele traz: porque o que eu recebi eu também vos entreguei, vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Quando eu olho para esse texto, eu gosto justamente dessa ênfase que o apóstolo Paulo dá, porque ele fala da noite que foi traído, e ele não precisava falar, mas ele fala, porque o Cristo mesmo sendo traído, ele continuou servindo, ele continuou partindo o pão, deu graças, sabendo que seria traído. Ele lavou os pés daquele que o trairia. Ele lavou os pés daquele que o negaria, naquela mesma madrugada. E ele alerta: olha, Pedro, você vai me negar, né? Então ele já sabia de tudo isso, mas ainda assim, ele lavou os pés de todos os discípulos. Ele partiu o pão, e ele, quando parte o pão, ele diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele está antecipando essa humilhação e a morte de cruz, que é dita aqui em Filipenses. Ele está dizendo: olha, eu vou ir até a cruz, esse é meu corpo que é dado por vós.
fazer isso em memória de mim. Quando ele profere palavras de um novo mandamento ali no registro de João, no evangelho escrito por João, ele fala: um novo mandamento vos dou. Que amor é esse? Que vocês amem uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Ele fala: ninguém tem amor tão grande quanto ao meu, que é o amor capaz de dar vida pelos seus irmãos. Esse é o modelo de amor que ele instrui os seus discípulos. E na ceia ele está dizendo justamente isso: façam isso em memória de mim, ou seja, repartam o pão em memória de mim. Vocês vão dar a vida em favor do outro em memória de mim, lembrando de mim. Toda vez que vocês fizerem isso, as pessoas vão lembrar de mim. Porque ninguém é capaz de amar o seu inimigo, de chamar o seu traidor de amigo. Amigo, por que fizeste isso? Por que estás aqui? Então só alguém como o Cristo ou seus discípulos é capaz de fazer tal coisa. Então, o verdadeiro discípulo, ele está preocupado em servir. Ele entendeu que não é sobre glória e honra, mas é sobre descer, é sobre servir, é sobre se humilhar, é sobre estar disposto a caminhar a segunda milha, é estar disposto a dar a outra face. Vamos aos tópicos da lição. O primeiro tópico: o que é servir? É ser útil a alguém ou algo, auxiliando, realizando ou conseguir alguma coisa. Estar às ordens, atender a um propósito, zelar por alguém. É estar à disposição. É estar à disposição de alguém, disposto a fazer algo por alguém. Né? Isso é servir. Tem muita gente que serve por interesse. Serve na intenção de receber algo em troca. Mas aqui o convite não é para que a gente sirva esperando receber algo em troca. Na verdade, nós servimos porque já fomos servidos. Fomos servidos pelo Cristo que entregou a sua própria vida em nosso favor. E a partir disso, entendendo o tamanho dessa dívida que eu não conseguia pagar e fui perdoado, é que eu começo a servir. Não na expectativa de receber, mas na expectativa de ser parecido com o Cristo, de ser parecido com o meu Senhor. Primeiro subtópico, ele fala que a gente serve fazendo a vontade de Deus. De um Deus que, quando Jesus fala aos seus discípulos sobre como a gente deveria se portar, ele usa como exemplo uma árvore que dá frutos e os galhos que não dá fruto é cortado e lançado fora. Então, ou a gente está disposto a fazer parte desse reino e dar frutos, ou então o destino nosso é ser cortado e lançado fora. Então, como que a gente dá fruto? Fazendo a vontade de Deus. Fazendo de tudo para glorificar a Deus. Quando o discípulo faz algo para se glorificar, para dizer eu fiz, eu realizei, na verdade, eu estou sendo um mau servo. Não estou fazendo aquilo que o meu Senhor me manda. Eu estou sendo pior do que um mau servo, né? Porque Jesus disse que quando a gente fizer tudo que o Senhor nosso mandar, a gente deve bater no peito e dizer: como eu sou um servo, né, nível baixo demais, porque eu só faço o que o meu Senhor manda. E fazer o que Ele manda já é extremamente difícil, mas necessário. É uma caminhada de olhar para o alvo como alguém que ainda não alcançou, assim como o apóstolo Paulo fala: olha, não digo essas coisas para vocês como alguém que já alcançou tudo isso que estou dizendo. Mas uma coisa eu sei, deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. É difícil, é desafiador, né, servir a Deus, cumprir com a vontade de Deus, mas nós precisamos ter isso como objetivo e fazer como o apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, prossigo para chegar a essa estatura de varão perfeito, aquele que está cada vez mais próximo, fazendo a vontade de Deus. Ser humilde, imitando a Cristo. O próprio Jesus disse que nós precisamos olhar para Ele, porque Ele é manso e humilde, né? E é nele que a gente encontra descanso, é nele que a gente encontra realização. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, diz: olha,
nós precisamos fazer como o Cristo. O Cristo é o exemplo. O Cristo é o modelo. Amar e obedecer. Foi isso que o Filho fez. Quando o apóstolo João escreve o Evangelho, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né, para morrer por nós e para que todo aquele que crê no Filho não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele, por amor, pelo amor que Deus tinha à sua criação, ele envia o seu Filho ao mundo. E é por amor que o Cristo se doa, ele resolve servir por causa do amor do Pai. E ele internaliza esse amor e vive esse amor na prática, amor capaz de dar a vida por nós. Um amor obediente, a obediência capaz de morrer, de dar a sua própria vida. A quem servir? É o próximo tópico. Nós temos aí um chamado a servir a Deus. E servir a Deus é cumprir com o que Ele ordena. E aí o comentarista traz um texto muito bonito, que é o de Mateus 25. Quando Jesus fala, olha, vinde a mim, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque tive fome, isso é o grande juízo, né? Todas as nações da terra. Porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestiste, enfermo e doente, vocês foram me ver. E aí ele diz que os justos dirão. O justo é o que pratica a justiça. Senhor, quando fizemos isso? Ou seja, o justo é aquele que alimentou, que vestiu, que deu alimento, que visitou os que estavam doentes e os que estavam presos. Ele fala, toda vez que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim fizeram. Então, toda vez que vocês serviram a um dos pequeninos, vocês serviram a mim. E tem muita gente que diz, eu estou servindo a Deus, mas na hora de servir ao próximo, ele não consegue servir ao próximo. Aí ele fala, não, eu estou servindo a Deus, não tem tempo de fazer pelo próximo. Qualquer um que age dessa forma é mentiroso. Você fala, como que você vai dizer que ama a Deus a quem nunca viu, mas não consegue servir e amar o seu irmão, quem você está vendo todo dia? Você está dizendo que ama a Deus só por medo. Então nós somos convidados a servir a Deus, e servir a Deus é servir ao outro. É ter a capacidade de se doar ao outro. Servir ao povo. O Gaio é um exemplo de generosidade. É um exemplo de hospitalidade. Alguém que era hospitaleiro. O contrário aí do outro presbítero, Diótrefes, que era alguém extremamente ambicioso, ganancioso, arrogante. Então o discípulo de Jesus, ele tem um dever de servir ao povo. E é por isso que a igreja institui diáconos. Os diáconos lá em Atos dos Apóstolos são instituídos justamente porque a igreja entende que há necessidade de servir aos irmãos da congregação, às viúvas, aos órfãos. Servir a igreja. O verdadeiro discípulo, ele tem comprometimento em servir a igreja, em apacentar o rebanho do Senhor. Aí você fala assim, Davi, mas eu não sou pastor. Todos nós fomos chamados para cuidar, para fazer discípulos. E fazer discípulos é caminhar junto. Fazer discípulo não é fazer um programinha de 3, 4 encontros, não. O Cristo, para começar o preparo com seus discípulos, ele fica 3 anos instruindo eles, andando todos os dias com aquelas pessoas. Então, nós somos chamados para cumprir com o ID, e fazer discípulos, e anunciar. O chamado para pastorear é para todos. Eu, enquanto pai de família, pastoreio os meus filhos. Eu, enquanto crente um pouco mais experiente, eu ajudo a cuidar daquele irmão que está chegando na fé agora, ou aquele que já chegou há algum tempo e está passando por algum problema, e às vezes eu tenho que estar presente, orar com ele, buscar junto com ele. Se o caso for muito sério, eu levo para a direção da igreja, para que a igreja possa ajudar esse irmão. E eu vou acompanhando de perto, porque nem sempre o pastor da igreja, ou os pastores da igreja, tem como acompanhar as pessoas 24 horas por dia, ou um tempo mais presente todos os dias, vendo todos os dias. E às vezes o irmão mora na minha rua, estuda comigo, trabalha comigo, e eu tenho condições de orar com ele, de buscar a Deus, de interceder pela vida dele, de dar o meu ombro para que ele possa chorar.
e levar palavras de consolo, de conforto para esse irmão, para que ele consiga vencer o tempo difícil que está passando. Então nós servimos a igreja quando nós assumimos a responsabilidade com o irmão que está fraco, com o irmão que está necessitado, dessa forma apacentando, cuidando da ovelha, das ovelhas do Senhor, do rebanho do Senhor. Chamados para servir como diácono à mesa, aquele que vê o que está faltando para o irmão, qual a necessidade dele, das coisas materiais, do alimento, da roupa, isso é diaconia. O diácono, o termo grego é servir, é ser servo, um ajudante. Quando os apóstolos vão escolher, pede para que a igreja eleja, a igreja é que elege, a igreja percebe pessoas que têm características que os apóstolos dizem, que são importantes, que são: escolhei, pois, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Boa reputação, sábios e cheios do Espírito Santo. Aí fala, desse grupo, tendo esses requisitos, escolha aí pessoas que vocês entendem que vai desempenhar um bom trabalho, que possa desempenhar um bom trabalho. Então, eles entendem que é importante esse trabalho e os apóstolos falam, nós vamos continuar dedicados à pregação e à oração, mas vamos instituir pessoas que desenvolvam esse trabalho. Então, tem pessoas que às vezes não têm aquela facilidade de ser um pregador eloquente, não é aquela pessoa de oração constante, aquela pessoa que ora e Deus revela e tal, mas ela tem o dom de servir. E nós precisamos, se eu não tenho essa facilidade de ser um pregador eloquente, eu não posso ficar triste por isso, porque é importante da mesma forma que eu sirva. Às vezes eu estou cheio do Espírito Santo, tenho Deus, sou honesto, e a igreja precisa que eu esteja ali servindo, vendo quem está precisando. Olha, a família do irmão fulano de tal tem alguém doente e precisa de alguém que saiba um pouco mais para ligar na Secretaria de Saúde, do Estado, do município, para conseguir um encaminhamento para esse irmão que está doente. E aí, às vezes, a família não sabe como lidar com isso. E você tem condição de fazer isso. Você vai lá, serve. Olha, irmão, eu consegui lá a consulta. Olha, está precisando de alimento, de roupa, eu vou correr atrás disso. Então, a igreja tem pessoas que são chamadas para servir nesse sentido. Toda igreja tem que ter essa visão, mas alguns têm mais facilidade para isso. Da mesma forma que alguns têm mais facilidade para cantar, para pregar, para tocar instrumentos, para ir em terras distantes pregar. São chamados distintos. Chamados como pastor de aprisco, aquele que tem facilidade de apacentar, assim como o Pedro é chamado para apacentar as ovelhas do Senhor. Tem alguns que têm mais facilidade, não quer dizer que os outros não precisem pastorear. Como eu disse, eu tenho que estar atento a todos os meus irmãos. Se um membro sofre, todo o corpo padece. Mas tem alguns que se destacam nesse sentido. Ele consegue acompanhar um grupo de 100, de 50 pessoas facilmente e até consegue ver alguns que têm um pouco mais de talento para isso e vai direcionando. Irmão, como é que tá o irmão fulano? Liga lá para ele, vê como é que tá. E vai ajudando outros a crescer nesse sentido. E somos chamados para servir também como samaritanos. Aquele que serve ao que está caído fora do nosso convívio. Inclusive, aquele que está descendo de Jerusalém, está saindo do lugar onde está a presença e nessa saída aí ele se perdeu. Se perdeu, foi salteado, perdeu tudo, e nós somos chamados para servir como samaritano. Aquele que é usado como exemplo para o amor ao próximo. Quem é o meu próximo? Jesus propõe a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, a terra da diversão, das águas quentes. Ele está saindo do lugar do templo e descendo para Jericó. E é roubado no meio do caminho. Ele estava indo turistar, provavelmente tinha dinheiro, e fica quase morto. E passa alguns religiosos e não socorre aquele homem. E um que era considerado como um dos principais inimigos, o motivo do ódio dos judeus, é quem para e acolhe. E nós somos chamados para ser esse, o próximo. Jesus fala, quem foi o próximo desse homem? O moço que ouve a parábola fala, mestre, o que ajudou. Ele nem fala o samaritano, ele fala o que ajudou. Então nós somos convidados para servir também dessa forma. E que Deus possa nos ajudar a sermos mais parecidos com Cristo, cada dia mais. Não
Eu não olho, faço como o apóstolo Paulo. Não digo essas coisas como alguém que já alcançou esse estado de servo bom e fiel, né, entre para o reino do teu Senhor, preparado desde a fundação do mundo. Eu não olho como alguém que já alcançou isso. Mas o meu objetivo é esse, espero que o seu também seja esse. E que nós possamos deixar tudo para trás. Deixando as coisas que para trás ficaram, prossigamos para o alvo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus nos ajude a sermos parecidos com o teu Filho. Nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para saber exatamente a direção por onde precisamos trilhar. Abençoa o meu irmão que está ouvindo essa aula e que vai ministrar essa aula posteriormente ou simplesmente está ouvindo para ser edificado. Nos ajude, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar nos moldando e que cada palavra que foi proferida aqui possa gerar vida, possa gerar edificação nas nossas vidas, na minha também, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Fique na paz, meu irmão. Um forte abraço.